A Bíblia é uma coleção de 66 livros que foram escritos por mais de 40 escritores diferentes. Reis, lavradores, filósofos, pescadores, médicos, estadistas, eruditos, homens do campo, que viveram em lugares diferentes sem oportunidade de reunir-se e firmar acordo um com o outro, durante o período de não menos de 1.600 anos de história. Ora, só por essas razões, a Bíblia deveria ser a mais discordante e contraditória coleção de opiniões humanas que o mundo jamais teria visto. Mas, pelo contrário, a Bíblia, em todos os seus escritos, perfaz um livro único, harmonioso e ordenado. Tem só um sistema doutrinário, um só padrão moral e um só plano de salvação. A questão da unidade da Bíblia é um tema clássico entre os estudiosos das Escrituras e, sem dúvida, um dos mais apaixonantes. A Bíblia não é uma simples antologia, isto é, um conjunto formado por diversas obras literárias, nem mesmo tão somente um amontoado de ideia. Existe uma unidade que dá coesão ao todo. E agora, como se define essa unidade? Essa unidade se define pelo quadro das alianças que Deus firmou com o seu povo no decorrer de todo o seu desenvolvimento histórico do Antigo Testamento, o que se configura como revelação progressiva. A revelação bíblica se desenvolve à medida que Deus revela a seu povo mais de si mesmo e de seus propósitos. O princípio das alianças é o que une as Escrituras em sua totalidade. Agora, quais são elas? Primeira, a aliança com Adão, como registrado em Gênesis 3,15. A aliança com Noé, Gênesis 6,18 e também no capítulo 9, 8 ao 17. E também a aliança abraâmica, registrado em Gênesis 12, no capítulo 15, capítulo 17 e 22. Aliança mosaica, em Êxodo 19, 23 e Números 25, do 10 ao 13. Aliança davídica, onde estaria em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 10 ao 16, e a nova aliança, registrada em Jeremias 31, do 31 ao 34, Lucas, no capítulo 1, do 67 ao 73, e Atos, no capítulo 2, no versículo 39. Pois bem, muitas opiniões surgiram no decurso da história em relação à unidade das Escrituras Sagradas, como, por exemplo, o movimento do marcionismo, onde nos traz memória Marcião de Sinop, que viveu entre 85 a 150 depois de Cristo. Nós estamos falando do século I, no século II, em meados destes dois séculos. O movimento do marcionismo rejeitou o Antigo Testamento. Para Marcião de Sinop, por exemplo, existia o Deus do Antigo Testamento, que era chamado como o Demiurgo, isto é, o Deus mau, violento, vingativo, e o Deus do Novo Testamento, a pessoa de Jesus, onde seria o Deus de amor. Marcião de Sinop elaborou seu próprio cânon, composto pelo Evangelho de Lucas, editado, e algumas epístolas paulinas também editadas. E existe outro movimento, também chamado judaísmo, que este rejeitou o Novo Testamento. Eles apontavam Jesus como um falso Messias, e o cânon judaico seria composto pela Torá, isto é, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os escritos históricos, os profetas e também o Talmud como um adicional. Agora, isso não parou no primeiro, no segundo, terceiro ou quarto século depois de Cristo. É desanimador ver como nessas últimas décadas a Bíblia tem perdido seu lugar de destaque e até mesmo a sua autoridade no seio da igreja brasileira. O grande apelo para nós é que regressemos de novo às Escrituras e tenhamos para com elas a mesma atitude de nosso Senhor. E, para isso,
precisamos examinar qual era a visão de Jesus sobre a palavra de Deus, qual o valor que ele atribuiu e como a utilizou. Vamos pensar o seguinte: qual seria o lugar de destaque que a Bíblia tem perdido no seio da igreja? E, no caso, no que consistiria a autoridade bíblica, a autoridade das Escrituras? O nosso doutor Google diz que a autoridade significa o direito e a capacidade de comandar, fazer leis, exigir obediência e julgar. A autoridade pode ser definida como uma fonte de medida. Por exemplo, qual é um instrumento de autoridade para calcular a distância? O metro, certo? Qual é o instrumento de autoridade para calcular o peso? A balança, não é verdade? Então, qual seria o instrumento de autoridade para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra? Isso é o que está registrado em 2 Timóteo 3,16. E diz assim o versículo bíblico: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E agora, o que acontece com as Escrituras Sagradas quando esta perde seu lugar de destaque no seio da igreja brasileira? Torna-se um livro comum, perde o seu significado. E se a Escritura não está no seu lugar de destaque, o que tem ocupado este lugar? Nós devemos levar em consideração o panorama histórico das últimas décadas. Por exemplo, um movimento muito forte por influência do iluminismo teria sido o antropocentrismo. O que seria isto? Seria uma filosofia que ressalta a importância do homem como um ser dotado de inteligência e, portanto, livre para realizar suas ações no mundo. O antropocentrismo é um conjunto de ideias onde o homem representa a figura central nos campos da cultura, ciência, sociedade e é a principal referência para o entendimento do mundo. Nós temos no seio da igreja muitas pregações antropocêntricas e gostaria de dar um exemplo recente para que nós possamos ter uma dimensão do que tem acontecido no seio da igreja devido à Bíblia estar perdendo o seu lugar de destaque. Veja só um trecho de uma pregação muito famosa por um pregador muito conhecido chamado Dave Leonardo. Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Porque fomos chamados filhos e somos filhos. Você é importante. Tudo que Jesus fez apontou para você. Se o que Deus fez apontou para Jesus, se o que os profetas fizeram apontaram para Jesus, o que Jesus fez colocou um alvo em você. Todo amor é por conta de você. O sacrifício é por sua culpa. A cruz é por conta de você. O sangue é por conta de você. O amor é por conta de você. Nós estamos no meio desse furacão de amor. Você é importante. Se qualquer história, qualquer legado, qualquer palavra contra você menosprezou, colocou você para baixo, eu digo em nome de Jesus, para você, você é a pessoa mais importante da terra, porque tudo que Jesus fez foi por sua culpa. Você é importante. Veja bem, este é um reflexo máximo da influência do antropocentrismo no seio da igreja. Acontece toda vez quando a Bíblia perde o seu lugar de destaque. Agora, quando a Bíblia se encontra no seu devido lugar, nós temos outro exemplo diferente de uma pregação cristocêntrica, longe das influências do antropocentrismo. Veja bem, agora um outro exemplo de uma pregação cristocêntrica. Não, querido, você não é o centro de Jesus e ele não fez as coisas apontando para você. Ele mesmo disse que a comida dele e a bebida dele aqui nesse mundo era fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Cristo veio ao mundo
para atender à vontade de Deus, para glorificar o Pai na missão que o Pai havia dado para ele. É óbvio que essa missão era que ele morresse na cruz em lugar do seu povo, do qual eu espero que você faça parte. Então, nesse sentido, o que Cristo fez aqui nesse mundo, tal como encarnar, viver como homem, ser traído, rejeitado, injustiçado, ser crucificado, morto e sepultado e ressurreto dentre os mortos, tudo isso que ele fez, todos esses atos salvadores, tinham como objetivo resgatar você da morte que os seus pecados merecem, do sofrimento que a sua culpa exige da parte de Deus. Mas isso é o resultado indireto da obra de Cristo, porque Cristo veio ao mundo realizar essa missão para a glória de Deus Pai, atendendo à vontade de Deus. Então, eu digo isso porque usa-se, às vezes, essa declaração numa tentativa de valorização do eu da pessoa, dizendo assim, eu sou muito importante porque Jesus Cristo morreu por mim. Nada, nós não somos importantes em coisa nenhuma. Deus nos resgatou não é porque Ele viu importância em nós. Deus não precisava nos resgatar ou nos salvar. Deus nos resgatou porque Ele quis fazer, por conta do seu amor soberano. E foi por conta desse amor soberano que Jesus Cristo veio. Para você não pensar que eu estou inventando, eu lembro as palavras de Paulo lá em Romanos capítulo 5, que nisso se manifesta o amor de Deus, em que Cristo deu sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não é porque você tinha valor, não é porque você era digno, não é porque você merecia, mas por conta do amor incondicional e soberano de Deus. Sim, Cristo veio ao mundo para salvar você, mas Ele fez isso primariamente para agradar ao Pai e fazer a vontade do Pai, conforme Ele nos declara nos Evangelhos, ok? Isso me traz memória o final do versículo no capítulo 11 de Romanos, quando Paulo diz que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O que diz em Colossenses? Nele somos, nos movemos e existimos. De fato, não somos o centro do Evangelho e não somos o centro de Jesus, assim como disse neste vídeo o pastor Augusto Nicodemos. Outro pastor também muito famoso, muito conhecido nas redes sociais, seria o Luciano Subirá. E ele também tem uma preocupação quanto à influência do antropocentrismo que ocupa seu lugar de destaque no seio da igreja. Ele diz o seguinte, uma citação do pastor Luciano Subirá. Ele diz que o evangelho moderno tem ganhado contornos antropocêntricos. Estamos tirando Cristo do centro do evangelho e colocando o homem e as suas necessidades. E parece que o único propósito da pregação é fazer com que as pessoas se sintam bem. Ele diz que, particularmente, não concorda com isto. É bíblico que haja encorajamento. Sim. É bíblico que haja ânimo, fortalecimento. Sim. Nós vemos essas coisas nas Escrituras, mas não veremos só isso sendo produzido pelas pregações. A Bíblia também fala de exortação, confronto e correção. E adivinha só, quais são as mensagens bíblicas que se encontram ausentes no seio da igreja? São exatamente estas. E por causa disso, hoje, nós temos 3 teologias que têm um grande espaço no seio da igreja. Seriam elas a teologia da prosperidade, a teologia da batalha espiritual e a teologia do coaching. No que diz respeito à teologia da prosperidade, seria a figura de Deus como o abençoador. Eles pregam que os seus problemas financeiros serão resolvidos. Os adeptos dessa teologia enxergam seu Deus como aquele que irá torná-los prósperos. A teologia da batalha espiritual seria aquela onde seus adeptos enxergam demônios em todas as coisas. Um exemplo, sonhos eróticos são classificados como sexo com demônios.
O que dizer do doce da festa junina? Para os adeptos da teologia da batalha espiritual, enxergam os doces da festa junina como alimentos consagrados a demônios. Nós podemos aqui dar vários outros exemplos, mas, em suma, seriam teorias demoníacas para todos os lados. E a teologia coaching, principalmente tem ocupado um espaço muito grande. A teologia coaching prega o Deus que satisfaz todos os nossos desejos. O Deus onde você é o centro e os seus problemas, anseios, dores, enfermidades são resolvidos. Os adeptos da teologia coaching gostam muito daquele versículo: "Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mas eles esquecem da continuação do versículo, onde Jesus diz: "Tomai sobre vós o meu jugo." Eles não gostam dessa última parte. Tudo isso que nós pensamos aqui neste áudio reflete como as Escrituras Sagradas têm perdido nas últimas décadas o seu lugar de destaque no seio da igreja. E é importante nós regressarmos de volta às Escrituras Sagradas. Isso significa que nos desviamos dela e precisamos resgatar o valor que ela tem, um valor indispensável no seio da igreja. Quando ela perde este lugar de destaque, nós temos muitos acontecimentos parecidos, como a influência do marcionismo, do judaísmo. Prova disso, muitos cristãos, a maioria, conhece mais o Novo Testamento que o Antigo Testamento. E Marcião de Sinop, como nós falamos anteriormente, ele enxergava o Deus do Antigo Testamento como o Deus irado, Deus de violência, né, o Deus mau, e o Novo Testamento como Deus bom. E o que nós vemos na sociedade é isto. Por exemplo, veja bem, recentemente aconteceu um comentário da Xuxa Meneghel, né, no Twitter, onde ela diz que nós estamos na hora de reescrever a Bíblia. E Caio Fábio, né, Caio Fábio também pactuando com a visão do liberalismo, do marcionismo, né? Ele responde a Xuxa dizendo o seguinte: "Não precisa, minha amiga querida. Jesus é a única palavra de Deus. A Bíblia é uma compilação de textos, alguns em total obsolência. Só vale o que Jesus fez, viveu, gestuou e ensinou. O mais só gera guerra, maldade e destruição em nome de um Deus que é a cara do diabo. Essa semana a gente conversa mais sobre isso." Isso é o que diz Caio Fábio. Veja bem, a influência do marcionismo. Certamente Caio Fábio, discípulo de Marcião de Sinop, traz uma mentira como esta, onde muitos que não possuem o Espírito Santo acreditam ser o conhecimento da verdade, propagada por claramente um falso profeta que vive em nossos dias atuais. E mais uma vez ressalto, por isso nós devemos regressar de volta às Escrituras Sagradas, para que a Bíblia possa ocupar seu lugar de destaque no seio da igreja. Assim como diz o versículo: "Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos." E reforçando 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, isto é, Antigo e Novo Testamento, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus nunca mudou, sempre foi o mesmo. O Deus do Antigo é o Deus do Novo Testamento. Espero que vocês possam ter gostado dessa nossa explanação acerca dos ensinos da revista Examinar as Escrituras Sagradas, e nós voltaremos também em breve com outros áudios,
outras aulas de reforços e comentários construtivos para a nossa edificação. E até mais!